Em 22 de novembro de 1963, o presidente John F. Kennedy foi assassinado em Dallas, no Texas. Dois dias depois, seu suposto assassino foi morto. Naquelas 48 horas, câmeras captaram os acontecimentos que você está prestes a ver. Isso foi o que aconteceu naqueles momentos. JFK. 3 disparos decisivos. Olha o presidente! Presidente! Aí vem ele! Olha pra cá! Aqui, presidente! Presidente! Ah, meu Deus, Uma presidente! fotografia! Presidente! Presidente, Olha pra cá, aqui. por Olha favor! aqui, presidente! Olha aqui! Presidente! Aperta minha mão, presidente! Aqui, presidente! Oh, meu Deus! É ele mesmo! Tá pertinho! Olha aqui! Aqui, presidente! Olha aqui! A imagem está boa, pode prosseguir. O avião não atrapalha você, não é, Dom? Não. Tudo bem. O presidente Kennedy vai realizar mais 2 viagens não políticas. Ele e a senhora Kennedy vão aparar algumas arestas. Eu vou de novo. Ele e a senhora Kennedy virão aparar algumas arestas no Texas. Este é o prefeito Earl Cabell, de Dallas, Texas, uma cidade que se prepara... A cidade que se prepara para a curta visita do presidente dos Estados Unidos. Sua cidade teve uma publicidade bastante ruim aqui um mês atrás com a visita do embaixador Stevenson. Adlai Stevenson, embaixador americano Claro nas que não Nações preciso vir de Unidas. Illinois até aqui para ensinar boas maneiras ao Texas, não? Fora do auditório, um homem deu um tapa nele e uma mulher o atingiu com o seu cartaz. Sem dúvida teremos alguns protestos, como em toda parte dos Estados Unidos. Provavelmente vai haver alguns da direita radical, talvez alguns da esquerda radical. Mas, sinceramente, nós não esperamos muitos problemas. Por causa do infeliz incidente ocorrido aqui, durante a visita do embaixador Stevenson, as pessoas no mundo todo serão críticas quanto ao nosso comportamento. Não deve ocorrer nada de desrespeitoso ou degradante ao presidente dos Estados Unidos. E as autoridades nessa área farão de tudo ao seu alcance para assegurar que nenhum acidente ou incidente inconveniente ocorra. Olha o presidente! Presidente! Aí vem Olha ele! pra cá! Aqui, presidente! Presidente! Ah, meu Deus, Uma presidente! fotografia! Presidente! Presidente, Olha pra cá, aqui. por Olha aqui, favor! presidente! Olha aqui! Presidente! Bem-vindo a Fort Worth, onde começa o Oeste. Sexta-feira, 22 de novembro de 1963. 8h50. Menos de 4 horas antes do assassinato. Por favor, mantenham-se em alerta. Fort Worth, Texas. Vocês cumprimentaram o presidente? Sim, senhor. O que achou dele? Oh, meu Deus, acho que ele é muito distinto. Acho ele um homem maravilhoso. Eu acho que ele é o 2º melhor presidente dos Estados Unidos. Eu vim ver o presidente e disse a ele, Deus o abençoe de coração. Ele é como todos nós. Nove horas. Bem-vindo ao Texas. WBAP Dallas. O nosso programa, patrocinado pela Reynolds Metals e pela Sterling Drugs, não será exibido hoje para que possamos exibir o café da manhã presidencial direto do grande salão do Hotel Texas em Fort Worth.
A aparição de 10 minutos no estacionamento do outro lado da rua do hotel e está subindo. Esperamos que ele passe por esta porta a qualquer momento. Quando o presidente apareceu no estacionamento, burlou uma das principais regras de segurança. Saiu entre a multidão e claro que os agentes do serviço secreto consideram este o momento mais nervoso de qualquer aparição presidencial. Enquanto os homens do serviço secreto puderem manter a multidão distante do presidente, há boa chance de o protegerem. Aí vem o presidente. Câmara de Comércio de Fort Worth. Sentem-se, por favor. Poucas pessoas no salão veem o maître. Ele põe um prato diante do vice-presidente Johnson e outro diante de Kennedy. Até agora não há prato no lugar da senhora Kennedy. Agora, senhoras e senhores, eu tenho o privilégio de apresentar ou de anunciar a vocês o distinto vice-presidente dos Estados Unidos, Lyndon B. Johnson. Este é um evento pelo qual todos nós ansiávamos. Senhoras e senhores, como pode-se ver pela reação, é a senhora Kennedy entrando. Ela estava de pé lá na cozinha esperando que terminasse a apresentação dos convidados na mesa principal. Para as mulheres que nos assistem, ela está em um traje rosa com detalhes em preto. Se eu soubesse mais, diria de que tipo de material é. Parece um material crespo, um tipo de lã. Com o tempo frio lá fora hoje, ele é bastante apropriado. Senhoras e senhores, orgulhosamente apresento o presidente dos Estados Unidos. Senhoras e senhores, há 2 anos eu me apresentei em Paris dizendo que era o homem que acompanhava a senhora Kennedy na cidade. Tenho a mesma sensação agora viajando pelo Texas. Ninguém quer saber o que Lyndon e eu vestimos. O presidente está prestes a fazer seu último discurso. Este mundo é bastante perigoso e incerto. Como eu disse antes, em 3 ocasiões nos últimos 3 anos, os Estados Unidos tiveram confrontos diretos. Ninguém sabe dizer quando acontecerá de novo. Ninguém espera que nossa vida seja fácil. Certamente não nesta década, e talvez não neste século. Mas devemos reconhecer o fardo e a responsabilidade que o povo dos Estados Unidos carrega por tantos anos.
Sem os Estados Unidos, o sul do Vietnã entraria em colapso. Sem os Estados Unidos, não haveria a OTAN. E gradualmente a Europa seguiria para a neutralidade e indiferença. Sem o esforço dos Estados Unidos e da Aliança para o Progresso, o avanço comunista teria se apoderado do continente sul-americano há muito, muito tempo. Então, este país que deseja apenas ser livre, que deseja estar seguro, que deseja viver em paz, há 18 anos, em 3 administrações diferentes, carrega mais do que sua cota de fardos. Não acho que estejamos cansados ou fatigados. Gostaríamos de viver como já vivemos uma vez, mas a história não permitirá. O equilíbrio do poder comunista ainda é forte. O equilíbrio de poder ainda está ao lado da liberdade. Ainda somos o pilar da liberdade. E acho que continuaremos a fazer o que já fizemos no passado, nosso dever. E o povo do Texas estará na liderança. Então estou feliz em ter vindo. Senhor presidente, sabemos que o senhor não usa chapéu. Mas não podemos deixá-lo sair de Fort Worth sem que receba uma proteção contra a chuva. Você devia colocar. Eu vou usá-lo na Casa Branca na segunda-feira. Se vocês forem até lá, terão a chance de ver. E para protegê-lo dos inimigos locais. Como o senhor protege esta nação contra os inimigos estrangeiros? E para impedir que as cobras no rancho do vice-presidente o ataquem, nós queremos presenteá-lo com este par de botas. Não vamos pedir que as ponha agora. Vamos entrar no espírito da oração. Que o Senhor abençoe nosso presidente e todos em cargos de responsabilidade com sabedoria e saúde para que cumpram suas tarefas. E que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor olhe por vós e que seja misericordioso. Que o Senhor faça resplandecer seu semblante sobre vós e se compadeça de vós agora e sempre. Amém. Esse foi o café da manhã presidencial no Hotel Texas em Fort Worth. Agora a comitiva presidencial deixará Fort Worth e irá para Dallas, onde nesta tarde haverá um discurso ao povo no Trade Mart. Em 13 minutos, o presidente chegará a Dallas. Aeroporto de Love Field, Dallas. Sexta-feira, 22 de novembro de 1963.
11h40. Aguardam a chegada do 50 presidente e da minutos senhora antes do John assassinato. Fitzgerald Kennedy na base aérea de Barswell, em Fort Worth. Essa multidão começou a se reunir aqui bem cedo. Eu cheguei aqui por volta de 7h45 e já havia alguns corajosos reunidos para assegurar um bom lugar. A polícia cercou o lugar por toda a manhã desde muito cedo e um grande contingente policial está a postos. Algumas rosas amarelas e algumas rosas vermelhas foram trazidas e serão presenteadas à primeira-dama. Aí vem o jato. O Força Aérea 1, senhoras e senhores, trazendo o presidente dos Estados Unidos com seu símbolo ao lado. Uma linda imagem, uma linda imagem. E o público festeja. A senhora Kennedy, o público grita, e o presidente dos Estados Unidos. Eu vejo o bronzeado dele daqui. Dá licença um pouquinho. Senhor presidente! Senhor presidente! O presidente está na grade agora, cumprimentando as pessoas, o presidente e sua esposa. Isso é ótimo para o povo e dá mais trabalho ao serviço secreto, cuja tarefa é proteger o homem. Por favor, mantenham-se em alerta. Ele cumprimenta muita gente, sorrindo. Os homens do serviço secreto estão em volta. Nossa, é incrível. O presidente dá adeus. O governador Connally está no carro e eles vão para o carro. Onze horas e 55 minutos. Eles seguem para o centro de Dallas, onde milhares já estão na rua agora, esperando ver o presidente e sua esposa. Eles vão virar na rua Houston com Elm, na passagem tripla até o mercado onde o presidente vai falar. O presidente e a primeira-dama estão no banco de trás. Como dissemos, a capota está aberta. O desfile segue lentamente para que todos pelo caminho possam ver o presidente. Estou tentando pôr os óculos agora para ver quem está no banco da frente do carro. Parece o governador Connally e sua esposa. Sim, são eles. É ele! Eu estou vendo! É ele! Presidente! Presidente! E aí vem o primeiro carro, com o chefe de polícia, Jesse Curry, e o xerife Bill Decker. E aqui está o presidente dos Estados Unidos. Que multidão, que coisa linda! Há pessoas em todas as janelas aqui no centro de Dallas. Eles seguem em frente. E agora vemos ao longe, estão entrando na estrada Stemmons.
onde alcançarão o local da sede do município. Meio-dia e 30 minutos. E agora, nos próximos 30 minutos, As the World Turns. Patrocinado pelo Instant Niagara e pelo novo spray para passar roupas Niagara. Famosos produtos da Best Foods. Perguntou por que ele a convidou? Ele falou que não quer que ela passe o jantar de ação de graça sozinha. Não acha isso certo? Foi muita gentileza do rapaz. Eu pensei sobre isso. E pensei bastante, bastante mesmo. Boletim da CBS News. E atenção para essa notícia extraordinária. Em Dallas, no Texas, foram disparados 3 tiros em direção ao carro do presidente Kennedy, no centro de Dallas. Os primeiros relatos dizem que o presidente Kennedy foi gravemente ferido por esses tiros. Fique ligado na nossa emissora para maiores detalhes. É necessário mais que um instante para fazer uma verdadeira xícara de café. Por isso, Nescafé criou um novo tipo de café. É mais que um instantâneo. É o novo Nescafé. Atenção, unidades. Dirijam-se à área do centro. Código 3. Elm com Houston. Com cuidado. Hospital Parkland. 233. Estou aqui na Elm com Houston. Eu ouvi 3 tiros que pareciam vir de cima da minha cabeça. Tem alguém na escuta? Algum quarteirão foi cercado na área? A área está sendo totalmente isolada pela polícia de Dallas. Há cães aqui. Eles revistaram vagões de trens e estradas e não encontraram ninguém. Atenção todos os serviços de emergência. Mantenha o trânsito liberado na entrada da emergência do Hospital Parkland. E todo o serviço de emergência disponível no Boulevard Industrial. Temos um homem aqui que diz ter visto ele retirar a arma da janela no 2º andar na esquina sudeste daquele prédio de depósitos. Estamos tentando bloquear o prédio até que ele seja revistado. Esquina da Elm com a Field. Policiais estão agora cercando e revistando o prédio. Câmbio. Os policiais já se encontram na área do ocorrido para averiguar. Um garoto negro e um homem branco disseram ter visto um homem com uma arma na janela de um prédio de frente para a rua. Acham que ele está num depósito de livros escolares, situado aqui perto. (12h47). Boletim da CBS News. Ouviram-se 3 tiros. O presidente caiu no colo da senhora Kennedy. Testemunhas dizem que viram sangue espirrando da cabeça dele. Ouviram a senhora Kennedy gritar: "Oh, não." Os carros correram para o hospital. Eles levaram apenas uns 5 minutos até a entrada de ambulâncias no hospital. Repórteres dizem que o presidente estava deitado de bruços no carro. Os carros acabam de chegar ao hospital. Não temos mais informações. Todos se mantenham a postos até mais ordens. Estou no hospital agora. O presidente foi trazido há alguns minutos, retirado do carro e colocado em uma maca. Ele estava paralisado. A primeira-dama se debruçava sobre ele, chorando. O governador Connally, do Texas, também estava ferido. Não se sabe até agora a gravidade. Não há notícias sobre a situação do Sr. Kennedy. O belo acolhimento no centro de Dallas se tornou uma cena de terror indescritível. Os rostos estão pálidos e as pessoas querem saber: nosso presidente vai sobreviver?
Respirei direito, calmamente, compassado, tendo uma boa visualização da imagem e apertando o gatilho. No History. E o que seria uma coleção sem as peles falsas? Isso mesmo. Elas são vistas durante o ano todo e são tão interessantes. É? Sexta-feira, 22 de novembro de 1963. Essa é Chapeuzinho Vermelho. É mesmo, toda agasalhada e pronta para a montanha. 12 horas, 45 minutos. E os 15 zíperes ficam minutos ao após lado o para que o assassinato. casaco vista justo nos quadris, mantendo o aspecto reto e liso que ele deve ter. E, frequentemente, você vai ver o zíper escondido no braço. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu peço desculpas por estar ofegante, mas há 10 ou 15 minutos, ao que tudo indica, algo trágico aconteceu na cidade de Dallas. Deixa eu ler isso para vocês. E me desculpem a falta de fôlego. O boletim da United Press de Dallas. O presidente Kennedy e o governador John Connally foram atingidos por balas no centro de Dallas. Eles estavam em um automóvel aberto quando os tiros foram disparados. O corpo inerte do presidente nos braços de sua esposa Jacqueline foi levado ao hospital Parkland. E se me derem licença, eu vou receber algumas informações e vamos falar sobre o que vamos fazer aqui nos próximos minutos. Bob, vamos gravar isso aqui, principalmente a entrevista com as testemunhas. Está sendo gravado. Com licença, não queria interromper. Eu lamento porque sei que está perturbado, mas eu queria falar um minuto. É um pouco confuso, então as imagens da câmera são as que foram possíveis. Eu vou ficar aqui, talvez alguém possa me dar uma cadeira enquanto eu faço isso. Pode me dizer o seu nome, senhor? Bill Newman. E essa senhora Newman? Sim, senhor. E esse é? James Clayton. James. E esse é? Dylan. Billy. Me diz o que você viu e o que sentiu. O que aconteceu com você? Nós tínhamos chegado do Love Field depois de vermos o presidente e a primeira-dama. E estávamos em frente à passagem tripla na rua Elm, na beira da calçada, nos preparando para acenar para o presidente. E então... Vocês estavam debaixo de um viaduto, não é? Bom, nós estávamos entre grama, a passagem tripla e Sim. a calçada, quando tudo aconteceu. Mas o carro do presidente estava a uns 15 metros à nossa frente quando ouvimos o primeiro tiro. E o presidente... Eu não sei quem foi atingido primeiro, mas o presidente pulou no banco. Achei que tinha se assustado, achei que fossem fogos, porque ele olhou, sabe, com medo. E quando o carro passou exatamente na nossa frente, um tiro que parecia vir de trás de nós atingiu o presidente bem aqui, na têmpora. Você acha que o primeiro tiro veio de trás também? Eu acho que sim, veio do mesmo lugar. Parecia de cima da montanha. Só percebemos o que tinha acontecido quando vimos a cabeça dele, quando a bala atingiu a cabeça. Você viu o sangue saindo da cabeça Sim, senhor. do presidente? Nós vimos, sim. Doze horas, 50 minutos. A primeira-dama está na emergência com o presidente. E a multidão está do lado de fora. Está quieta, esperando notícias sobre o estado do presidente. E eis a última notícia. O deputado Albert Thomas, democrata de Houston, Texas, diz que foi informado de que o presidente Kennedy e o governador Connally, do Texas, ainda estão vivos. Estão vivos. E agora uma reportagem de Ron Cochran. Muito obrigado, Don. Acabei de voltar do almoço. Fui chamado e informado da tragédia envolvendo o presidente Kennedy, mas tenho certeza de que os americanos... Com licença, um minuto, deixa... Você pode ver que há uma confusão aqui no estúdio. Eu acabei de voltar do almoço. Fui chamado no restaurante aqui em Nova York e avisado sobre a tragédia envolvendo o presidente Kennedy. Ele foi, como já devem saber, baleado junto com o governador do Texas num desfile de carros em Dallas. Sobre a tragédia envolvendo o presidente Kennedy. Ele foi, como já devem saber, baleado junto com o governador do Texas num desfile de carros em Dallas, Texas, por pessoas não identificadas. Até agora, não sabemos de sua captura. Por favor, mantenham-se em alerta.
Na esquina da Elm com a Houston, 77, no depósito de livros escolares. Atenção. Os policiais já se encontram na área do ocorrido para averiguar. Senhor, eles têm um suspeito? Não, eles não têm um suspeito. Atenção todas as unidades. Atenção todas as unidades. O suspeito dos tiros na esquina da Elm com a Houston seria um homem branco de aproximadamente 30 anos. Ele é magro, 1,80 m, pesando 75 quilos. Ele estaria armado com o que achamos ser um rifle de calibre 30. Sem maiores detalhes até agora ou informações sobre o caso. O policial J.D. Tippett responde ao rádio. Você está na área de Oak Cliff? Lancaster com 8ª. Você está livre para qualquer emergência que aconteça. Entendido. 12h58. Com licença, um minuto, deixa... Clint Hill, um agente do serviço secreto, isso é da United Press. Clint Hill, um agente do serviço secreto que cuidava da senhora Kennedy, disse que ele está morto quando o presidente foi retirado da traseira do carro da Casa Branca. O Sr. Kennedy foi levado a uma sala de emergência no Hospital Parkland. Não é isso mesmo, Jack? O presidente Kennedy se encontra dentro do Hospital Parkland. 2 padres entraram na sala onde ele está. Treze horas. Entendido. Agora temos notícias de que um anúncio foi feito ao público no Trade Mart, onde o presidente deveria falar. O anúncio foi feito para o público há alguns minutos sobre o que aconteceu. Como podem imaginar, há muitas histórias que chegam sobre a verdadeira situação do presidente. Uma é de que ele estaria morto. Isso não pode ser confirmado. Outra é de que o governador Connolly está na sala de cirurgia. Isso nós não confirmamos. E, claro, dizem que há muitos boatos. Rockefeller Center, Nova York. Como se espera num momento como esse. Então, hesitamos em passar qualquer um deles adiante. Vamos nos ater estritamente aos fatos. Notícias de Dallas. 2 padres que estavam com o presidente Kennedy dizem que ele está morto. Essa é a última notícia que recebemos de Dallas. Claro que estamos a postos para dar toda a informação que chegar até nós. Vou repetir com grande pesar as últimas. Senhoras e senhores, o presidente dos Estados Unidos está morto. John Kennedy morreu pelos ferimentos à bala em Dallas há menos de 1 hora. Repetimos. Acabou de ser anunciado que o presidente Kennedy está morto. A Associated Press diz que os 2 padres que estavam com o presidente afirmam que ele morreu pelo ferimento à bala que sofreu. O presidente recebeu a extrema unção da Igreja Católica.
Um atirador acertou uma bala no presidente. O presidente está morto. Voice Mystery. Estação WBAP TV em Fort Worth, Dallas. Para confirmação, vamos ao repórter Tom Murphy. Constatando, mas não confirmando, há uma declaração de 5 minutos atrás do Departamento de Polícia de Dallas a todos os policiais de que o presidente morreu. Tom Murphy de volta à NBC em Nova York. Sexta-feira, 22 de novembro de 1963. O que está sentindo agora? Eu não sei o que dizer. Na verdade, agora eu não sei o que fazer. É inacreditável. Autoridades em Washington. Quem iria atirar no presidente? O que ele fez? Ele tem feito tanto pelo país, alguém chega e atira nele? Já contataram o escritório do FBI em Dallas para fazer uma investigação completa. É inacreditável. Só isso que posso dizer. (13h06). 36 minutos Senhoras após e o senhores, assassinato. interrompemos a nossa programação para um boletim local de Joe Scott. Obrigado, estamos aqui no local do ataque, no encontro das ruas Elm e Houston. Atenção, unidades, dirijam-se à área do centro, código 3. Elm com Houston, com cuidado. (233). Estou aqui na Elm com Houston. Jerry Hill, do Departamento de Polícia de Dallas, acabou de se debruçar numa janela. Parece que encontraram cápsulas de bala naquela sala. O rifle, que aparentemente foi usado no assassinato hoje, foi encontrado no 6º andar. O policial J.G. Tippett deteve um homem com a descrição do suspeito. Alô? 602? Um policial acabou de levar um tiro, acho que está morto. Câmbio. O suspeito foge do local para o oeste de Jefferson. É entendido. 13h29. Avise a unidade 1 que o policial envolvido nos tiros era J.D. Tippett, morto ao chegar ao Metodista a 1h28. Há alguma indicação que exista uma relação com os outros tiros? Bem, a descrição do suspeito é parecida. É possível. Temos informação de que um suspeito entrou no Texas Theater, em West Jefferson. Entendido. Supostamente escondido no balcão. 13h50. O suspeito de atirar num policial foi capturado. Entendido, câmbio. Lee Harvey Oswald. A polícia de Dallas prendeu um homem de 30 anos que foi encontrado com uma arma. Não se sabe mais de nenhum outro detalhe, mas um homem foi preso com uma arma e, naturalmente, todas as autoridades da lei e da ordem em Dallas, tanto em nível municipal quanto estadual e federal, entraram em ação para tentar prender o assassino e aqueles que o ajudaram. A notícia é de que um homem de 30 anos foi preso. Pode-se dizer a essa altura que espera-se que esse assassino, seja quem for, seja relacionado a algum grupo político, um grupo radical. Isso vai resultar numa grande fenda
política nesse país. (14h06). Por ordem de cada um Lamento deles. interromper, Jim. Voltamos Sim. depois. Temos um telefonema de Bob Clark em Dallas. Voltamos a Rob Cochran. Sim. Sim, eu entendi. Estamos com problemas técnicos no momento aqui no estúdio. Muito bem, Bob. Nós estamos no ar agora. Será que pode repetir tudo o que sabe? Bom, primeiro, o corpo do presidente acabou de ser levado do Hospital Memorial Parkland. O corpo foi retirado da ala de emergência, em um caixão lacrado marrom. A senhora Kennedy foi andando em silêncio ao lado do caixão, enquanto ele era colocado em uma ambulância à espera na porta do hospital. Os olhos da nação e os corações da nação estão com a senhora Kennedy hoje, e os olhos de Dallas estão envergonhados. Olá, eu tenho notícias sobre Kennedy para contar. Onde você está, Tom? Estou em Dallas. Tá, garoto, fica bem calmo. Estou em Dallas em 22 de novembro. O presidente John F. Kennedy foi baleado e morto aqui hoje. Ponto. O presidente sofreu um ferimento à bala no cérebro. Senhoras e senhores, recebemos uma notícia por telégrafo de que o presidente dos Estados Unidos foi vítima de um assassinato. Nós vamos tocar a marcha fúnebre da Terceira Sinfonia de Beethoven. (14h38). Lyndon Johnson é empossado como o 36º presidente dos Estados Unidos. Os mesmos criadores de Top Shot, Top History. Dallas. Presidente morto. Sexta-feira, 22 de novembro de 1963. Vamos ligar o microfone. Não estou ouvindo você, Johnny. Está tudo bem? 14h31. 2 horas após o Acabou de assassinato. entrar em nosso estúdio um senhor que estou vendo pela primeira vez, tanto quanto vocês. Essa é a WFAA TV em Dallas, no Texas. Pode me dizer seu nome, senhor? Meu nome é Abraham Zapruder. Senhor Zapruder. Zapruder, senhor. Zapruder, conte-nos a sua história, por favor. Eu saí uma meia hora antes para conseguir um bom lugar para tirar umas fotos e achei um lugar em um desses blocos de concreto que há no parque, próximo à passagem. Eu fiquei em cima dele e havia outra garota do meu trabalho que estava atrás de mim. Enquanto eu fotografava, o presidente vinha pela rua Houston e virando... Ele estava no meio do caminho e eu ouvi um tiro. Ele balançou para o lado, assim. Depois veio um tiro ou dois, eu não sei direito. Eu vi a cabeça dele praticamente se abrir, com sangue e tudo. Eu continuei fotografando. É só isso. Estou enjoado, não consigo. Eu acho que isso expressa muito bem os sentimentos do mundo todo. Enquanto a notícia da morte do presidente Kennedy se espalha pela cidade, para aqueles que não ouviram falar ou ouviram somente fragmentos da história, até mesmo essa rua, que normalmente é tão ruidosa e que você não se ouve quando conversa com outra pessoa, adquiriu uma calmaria que jamais se ouviu.
Pode me dizer qual foi sua primeira reação, senhora, quando soube? Estão todos chorando na minha casa. Parece que a senhora andou chorando. Foi assim que se sentiu? Foi. Como soube disso? Nós ouvimos tudo pelo rádio. E todo mundo no escritório chorou? Sim. E o senhor? O senhor teve algum... Qual a sua primeira reação a uma tragédia desse tipo? Minha primeira reação foi esperar que esses radicais tenham se satisfeito, tenham conseguido o que queriam matando um homem bom como aquele. Tem certeza de que radicais de direita ou pessoas que se opõem ao presidente tão desesperadamente fariam algo assim, cometeriam tal ato? Sim, senhor. Não poderiam ser outros. Quem faz isso deve ser mentalmente desequilibrado. Nenhuma pessoa que pense claramente imaginaria fazer algo assim. E o senhor, qual foi sua primeira reação? Minha primeira reação foi ficar em choque. Eu não acreditei que isso tinha acontecido. Mas discordo desse homem sobre ter... Eita, ou pessoas que se opõem ao presidente tão desesperadamente fariam algo assim, cometeriam tal ato? Sim, senhor. Não poderiam ser outros. Quem faz isso deve ser mentalmente desequilibrado. Nenhuma pessoa que pense claramente imaginaria fazer algo assim. E o senhor, qual foi sua primeira reação? Minha primeira reação foi ficar em choque. Eu não acreditei que isso tinha acontecido. Mas discordo desse homem sobre ter sido um radical de direita. Podem ter sido os comunistas, eu acho. Talvez algo assim. Eu acho que só pode ser uma conspiração planejada. Essa é a primeira vez em nossa história que um rifle é usado e disparado contra um presidente dos Estados Unidos. Pelas fotografias do prédio, a distância devia ser de algumas centenas de metros e quem disparou devia ser um homem que soubesse lidar com o rifle. Então deve ter sido uma conspiração cuidadosamente planejada. Há reações variadas em Dallas. O Nós principal estamos precisando agora de é o mais estado informações, de saúde por favor. do governador Connelly. Nós teremos notícias assim que for possível. Obrigado. Soubemos que ninguém diz nada no hospital. Não há como darmos nenhuma notícia nesse exato momento. Pode Aproximadamente 15 minutos, Jay. Nosso carro está na entrada do hospital e o médico de Connelly vai sair daqui a 15 minutos para dar uma declaração e o relatório sobre o estado do governador. falar. Muito bem, essa é a última notícia. Daqui a 10 ou 15 minutos nós teremos mais notícias para vocês. Bom, agora... Já vamos falar com o atirador. Aqui é uma foto do homem que supostamente atirou no policial. Mais notícias. A polícia hoje capturou um homem, Lee Oswald. Ele é identificado como participante do Comitê Fair Play Cuba e é considerado, ao menos até onde sabemos, o principal suspeito do assassinato do presidente Kennedy. 15 horas, 50 minutos. Microfone 1, 2, 1, 2, 1, 2. A fita está rodando? Eu quero dizer de início que o estado do governador é bastante satisfatório diante do ferimento que ele sofreu. Não temos motivos para acreditar que ele não vá se recuperar ou que tenha quaisquer danos significativos. Agora, repórteres que estão aqui de pé fazem perguntas. Estão perguntando se foi realmente só uma bala. Bom, haverá uma reconstrução do que pode ter acontecido. Nós sabemos que o governador estava sentado. Ele foi baleado de cima e estava sentado. Então nós achamos que foi apenas uma bala. Essa informação, o capitão de polícia Pat Ganaway hoje disse que o suspeito preso pelo assassinato da foto que nós vimos era funcionário do prédio onde encontraram um rifle. Ganaway também disse que o suspeito visitou a Rússia e que é casado com uma russa. Isso não é confirmado ainda, a cidadania do suspeito não é conhecida. Ganaway disse que o suspeito é o mesmo homem que atirou e matou um policial em Oak Cliff e, se for, essas são as fotos que vimos, não é? Esperamos que sim.
Eu não saio do prédio desde uns 10 minutos após esse trágico evento que aconteceu na cidade de Dallas. Eu falei com jornalistas e eles dizem que a cidade inteira e todos os americanos estão assustados. As pessoas estão andando pela rua sussurrando. Elas não falam alto, não há gritos ou urros como normalmente se ouve. A população está totalmente pasma. E como soube da notícia da morte do presidente? Eu estava fazendo a limpeza em um dos meus clientes quando ouvi a televisão dizer que o presidente tinha levado um tiro. E onde você estava quando soube da notícia? Estava na Bolsa de Valores. Eu estava trabalhando na empresa telefônica e, de repente... Onde o senhor estava quando soube da notícia do presidente? Eu estava no 13º andar do meu edifício. Quando eu fiquei sabendo, eu estava no mercado. Na loja de decoração. Próximo à cabine de informações. Eu ouvi na escola. Estava trabalhando na hora? Eu estava trabalhando e eu não acreditei. Em todo o mundo, as pessoas vão lembrar por toda a vida do que estavam fazendo quando souberam que o presidente Kennedy foi morto. Como é que eu fui cair nessa? Sexta-feira, 22 de novembro de 1963. O presidente Lyndon Johnson chegou à base Andrews da Força Aérea em Maryland. Essas são as imagens de sua chegada. É ao vivo. É ao vivo. 17 horas, 4 minutos. Menos de 5 horas após o assassinato. E agora vamos viver esse triste momento de mudança no posto mais alto do governo. Quando o ex-vice-presidente Lyndon Johnson, agora presidente dos Estados Unidos, volta a Washington com o corpo, com os restos mortais de seu antigo chefe. E agora nós vemos o que acredito ser o caixão contendo o corpo do presidente Kennedy, sendo retirado do Força Aérea 1 por uma rampa especial privativa. Atrás dele vem a senhora Kennedy e Robert Kennedy. O avião da Força Aérea 1 trouxe o corpo, o novo presidente e a viúva. Eu farei o meu melhor. É o que posso fazer. Peço a ajuda de vocês e de Deus. Vocês ouviram as palavras do novo presidente dos Estados Unidos, Lyndon Baines Johnson. O corpo do presidente falecido John Fitzgerald Kennedy está no Hospital Naval, em Bethesda, Maryland. Ele será levado de volta à Casa Branca para a cerimônia de corpo presente amanhã. 18 horas, 16 minutos. Aqui é a sala 317, Divisão de Homicídios, Polícia de Dallas. Como podem ver, eles trazem a arma supostamente usada no assassinato do presidente John Kennedy nesta tarde, ao 12:30, aqui em Dallas.
Essa é a arma que foi usada. Um rifle militar muito gasto, com mira. Senhor, o que essa arma pode fazer? Qual é o alcance dela? Não precisam empurrar. Encostem. Esse é um rifle. Ele está vindo, ele está vindo. Saia da frente, por favor. Saia da frente. É um italiano de 6.5. E o que ele disse que a arma... Aqui está o suspeito. Podemos rodar, por favor? O suspeito está... Não. Contra a parede. Essas pessoas me interrogaram sem um advogado nem nada. Atirou no presidente? Não, senhor, não atirei em ninguém, não. Acabamos de ouvir Oswald dizer que não atirou em ninguém. Não precisam empurrar. Encostem. Eu fui empurrado aqui. Eu fui empurrado com força. Vocês ouviram ele dizer que não atirou em ninguém. Oswald, como dissemos, era participante do comitê pró-Fidel Castro chamado Fair Play para Cuba. Ele foi à Rússia em 1959, dizendo que renunciava à cidadania americana. Ele voltou no ano passado, reclamando que se iludiu. Eu achei que o homem era um perfeito cavaleiro. E ele foi enquanto viveu aqui. Ele esteve aqui hoje? Bom, eu não vi aqui hoje, mas a senhora Roberts disse que ele veio buscar um casaco por volta de meio-dia, entre meio-dia e meia. Quando eu recebi um telefonema sobre a morte do presidente, vim até aqui e liguei a televisão. A porta abriu e ele entrou correndo. E eu disse, está com pressa? Ele não abriu a boca, entrou no quarto, pegou um casaco para vestir e foi para o ponto de ônibus. Aquela foi a última vez que eu o vi. Podemos entrar na sala para tirarmos uma foto dele? Podemos fazer uma coletiva onde ele fique contra a parede? 19 horas. 55 minutos. Por favor, uma pergunta. Por favor, senhor, uma pergunta. Vamos ouvir. Foi o senhor que matou o presidente? Responda, ele está vindo de novo. Vocês podem ficar quietos? O homem foi reconhecido? Olha, eu preciso de um advogado. Esses policiais não me permitiram chamar um advogado. Eu não sei o que está acontecendo. Você matou o presidente? Não, senhor, as pessoas ficam me perguntando isso. O quê? Você atirou no presidente? Eu trabalho naquele prédio. Você estava no prédio na hora? É claro que sim, se eu trabalho nele. Pra trás, cara. Você atirou no presidente? Não, eles estão me prendendo porque eu vivi na União Soviética. Eu sou só um bode expiatório. Me diga, você atirou no presidente? O falecido presidente Kennedy uma vez discutiu a questão de um possível assassinato com o correspondente da CBS News, Charles von Friend. Essas são as lembranças do correspondente von Friend do acontecido. Uma conversa casual com John Kennedy a uns 3,5 km de altitude, nas Grandes Planícies, em início de julho de 60, voltaram a me assombrar hoje. O senador, batendo na coxa em um gesto característico, disse que achava que o serviço secreto, mesmo sendo uma organização dedicada e competente, encarava uma responsabilidade impossível. John Kennedy argumentou que qualquer atirador inteligente e louco poderia atirar no presidente dos Estados Unidos, se quisesse muito e se planejasse com bastante cuidado. Vai com calma. Calma. Vocês podem ficar quietos? Vamos ouvir. O homem foi reconhecido? Sim, ele foi reconhecido pela morte do policial. Muito bem. Já identificaram quem matou o presidente? Ainda não. Ainda não? Dez da noite, no History. Prédio da polícia, Dallas. Departamento de Roubo e Homicídio. Sexta-feira, 22 de novembro de 1963. Esse é o delegado Curry. 23 horas, 50 minutos. Menos de 12 horas após o assassinato. Não precisam ter pressa. Essa investigação foi feita em conjunto pelo FBI, o Serviço Secreto, as tropas de assalto e o Departamento de Polícia de Dallas. O capitão Fritz foi encarregado. As acusações de assassinato contra ele foram aceitas. Vocês vão trazê-lo?
Podemos falar com ele? Podemos entrar na sala para tirarmos uma foto dele? Podemos fazer uma coletiva onde ele fique contra a parede? É bom esperar. Eu não sei onde ele está. Onde ele está? Ele está ali. Pessoal, por favor, vamos colaborar. Vamos abrir um espaço aqui para todo mundo poder trabalhar. Só por favor, aguardar, gente. por favor. Eu peço a vocês um pouco mais de organização, por favor. Por favor. Vamos para uma sala maior. É isso que queremos fazer aqui. Complicado Por assim, favor, não tá dando vamos dar licença para os colegas poderem trabalhar também. Vamos até lá para Por favor, mais Olha lá. espaço aqui nesse canto. nós estamos esperando. Isso, por estamos favor. aguardando ele. Sim, senhor, para lá. Por favor, aqui. Calma, organização. 0 hora. 10 minutos. O suspeito está vindo. Está vindo pelo corredor para a sala de reconhecimento. Até agora não pudemos fazer imagens. Só agora ele apareceu diante das câmeras. Aí está ele. Um homem magro com alguns arranhões e marcas no rosto. A real situação é que eu não tive o direito de ter um representante legal. Fale mais alto, por favor. Não tô ouvindo. Pode repetir? Mais alto. Bom, eu fui interrogado por um juiz e eu protestei na hora por eu não poder ter um advogado durante